Meus amigos, sejam muito bem-vindos. Como meu amigo Ney já dizia, vamos dar sequência a como as democracias morrem. Mas antes, nesse primeiro momento, gostaria de deixar aqui alguns agradecimentos, às pessoas que têm interagido de alguma forma sobre os vídeos que já foram lançados anteriormente. Temos aqui uma lista repleta, só de celebridades. Olha aqui, Maria Clara, Antônio Humberto, Fátima, Laura, hein? Falando em arquitetura, Laura Lima, guarda esse nome aí. Aniversariante da semana, a senhoríssima Alinda. Meus parabéns, viu? Meus parabéns. Acho que é 21 anos, Camille, olha lá, hein? Tá nos bastidores aqui sempre acompanhando e ajudando na roteirização e também nos detalhes. Temos aqui uma seleta lista, olha aqui, hein? Cleistiano, enquanto esse homem existir, o meio ambiente há esperança. Paulo Agro, o agro deixou de ser tudo, porque tudo é o Paulo. Jordano Oliveira e Henrique, os advogados fiéis desse grupo. Detalhe, Jordano aqui, sempre no bate-papo ali, interagindo, trocando ideias sobre os livros e os temas mais recentes. Olha esse grupo, rapaz, olha isso aqui, Enio Sombra, Navarro, Thales, território da Bio e Johnny Brasil, o nosso queridíssimo Gordiola das quadras. Felipe Paredão e o Fernando Filósofo. Essa dupla comunista, sempre aqui bem-vinda. Não compactuamos com essas ideias deles. Ora sim não. Agora temos aqui também um abraço aí para TJA, ao grupo de racheiros Areias do Polo e os Tarântulas. Não mais, agora nós vamos começar aqui, da sequência. Então acompanha, só acompanha. Não tem o que, acompanha, segue. Agora nós vamos dar sequência na brincadeira. E eu quero que você entenda que nós estamos entrando no capítulo 6, e vamos falar sobre as regras não escritas da democracia. Você deve estar se perguntando, nós já falamos isso na vez passada? E agora o segredo está aqui. Na vez passada nós falamos delas no modo geral, agora nós vamos aplicar a política norte-americana. O primeiro ponto que nós vamos tratar aqui vai ser em relação à tolerância mútua, que a gente já tinha comentado. Só que agora a gente vai aplicar, a gente vai ver ela crescendo e se formando na política norte-americana. E é muito interessante que você faça um exercício. Enquanto eu for explicando, você tente imaginar como essa tolerância hoje, no local onde você está, ela vem sendo aplicada, ou talvez ela vem sendo fragilizada ou descreditada. Tranquilo? Pois vamos lá. Agora a gente vai dar sequência e eu quero que você entenda. Vamos construir, em um aspecto histórico, a tolerância mútua na política norte-americana. No primeiro momento, eu quero que você entenda que, pós-processo de independência deles, dois partidos políticos vão ascender com propostas, não só para o presente, mas também como aquela república ela deveria seguir, qual o caminho que ela deveria trilhar. E aqui nós temos a primeira... como é que eu posso dizer? O primeiro confronto entre dois grupos políticos nos Estados Unidos. Nós temos aqui os federalistas e os republicanos / democratas. Não são os republicanos e democratas modernos que nós conhecemos hoje, certo? Eu quero que você entenda que naquele momento são partidos que estão tentando se definir como hegemônico, tentando excluir e tirar o outro da jogada, E assim, por que eles não se entendiam muito bem no sentido de convivência? Os federalistas, que aqui está aparecendo na sua tela, eles tinham uma pegada mais próxima com os britânicos, certo? E aí havia um temor no lado oposto de que com o tempo esse grupo começasse a flertar com a noção monárquica de ser. Já no lado dos republicanos, eu quero que você compreenda que eles tinham uma certa proximidade com a França convulsionada, com a França que estava em revolução, certo? Então, para o lado dos federalistas, caberia ter um grupo daquele, de revoltosos que fala sobre uma certa igualdade, ainda tendo dentro dos Estados Unidos o regime de escravidão em vigência. Então percebe que os dois grupos não se toleram, certo? Mas aí alguns acontecimentos vão se apresentando e mostrando que deveria ser superado esse pensamento. Primeiro você tem que a França, que estava revolucionando, se tornou um império nas mãos de Napoleão. Os próprios republicanos romperam com a França
tendo em vista isso. Paralelo, os ingleses, de alguma forma, também tentavam enfraquecer o governo de republicanos quando estavam no governo norte-americano, né? Atacando alguns navios, até mesmo em 1812, né? Iniciou um processo de conflito ali, próximo, num país recém-independente, justamente para tentar enfraquecer o governo republicano. Então você começa a perceber que os desdobramentos disso não faziam com que eles dormissem em paz acreditando que o seu oponente ainda está vivo ou ainda com poder na política. Tranquilo? Agora olha aqui, a gente vai dar o próximo passo. Passaram-se os anos e você vai superando essa geração e aí surge uma nova pauta a ser discutida, certo? E aí você tem já dois partidos que mais na frente se tornam o que você conhece hoje como os republicanos e os democratas. E a pauta que vai gerar desconforto entre esses dois grupos, certo? Um olhar de não tolerar o outro, vai ser justamente a relação em o futuro da escravidão. Vai abolir ou vai continuar? Então isso fez rachar o país, né, em aspectos políticos. Por exemplo, no resultado da eleição de 1864, você tem 1/3 dos estados se autodeclarando fora da União, saindo da federação, saindo do pacto, que na Constituição isso não poderia acontecer, né? Afinal eles abriram mão da soberania para estarem juntos. Você tem aí em torno de 22 cadeiras das 50, né, do Senado vazias, e você tem 1/4 da Câmara dos Deputados também com suas cadeiras vazias. Olha o nível de polarização, né? E aí você entra no cenário de guerra civil norte-americana, a guerra de secessão. Conseguem entender o cenário preocupante? Pois é. Superado esse cenário, né, de extrema polarização, né, como é que eu posso dizer, de não levar em consideração de forma alguma, né, o compreender o seu oponente como algo a estar ali, você vai ter a superação do processo de Guerra Fria, né? E após essa Guerra Fria, surge uma nova pauta, uma nova temática, certo? E ela ainda fica vigente. Eu quero que você entenda que você não supera uma certa problemática apenas por você ter derrotado alguém num conflito, certo? As marcas ficam. E aí o que acontece? A polarização entre os partidos continuou, só que elas só foram resolvidas quando a pauta igualdade racial foi retirada da agenda. Como assim? Isso não é que a igualdade racial virou uma pauta em que os norte-americanos abraçaram e resolveram. Não. Eles riscaram da agenda, porque assim o grupo que foi derrotado conseguiria compreender que o grupo vitorioso aceitou conviver em paz abrindo mão de algo. E aí, pessoal, a base democrática dos Estados Unidos nasce de um pacto antidemocrático, né? A solução simplesmente passa a ser de iguais, porém separados. Simplesmente o Sul é abandonado no quesito o Estado aparecer e garantir o direito político, a participação, a integração. E isso daí vai demorar anos para que se tente resolver e burlar. Os autores do livro citam James Bryce e ele menciona, né, que esse aparato das leis, esse aparato das regras que existem nos Estados Unidos, elas são fruto dos costumes, por mais que estejam positivadas, mas elas se originam dos costumes e se mantêm através dessas regras não escritas. Tranquilo, né? Pô, vamos dar sequência aqui, vamos pro próximo. Pronto, nesse primeiro momento a gente constrói a tolerância mútua. No segundo momento a gente vai partir para a reserva institucional. Ah, mas eu estou na dúvida, o que é um e o que é outro? Não te preocupa, tem um vídeo só para falar sobre isso. Confere lá que tá bacana, aqui no canal mesmo, como meu amigo Ney já dizia. Então, nós vamos dar sequência agora. Nós vamos para a reserva institucional e como ela está presente na política norte-americana. De olho na tela. A reserva institucional na prática. Eu quero que você compreenda o seguinte. A política norte-americana ela tem o chamado sistema de freios e contrapesos. Eu quero que você entenda
de uma forma bem simples, é o seguinte: você tem a noção de separação dos poderes e você tem que nenhum poder supera o outro, estão em plano de igualdade. Contudo, entretanto, porém, há uma dinamicidade entre eles que em algum momento pode tender ao desequilíbrio. E assim, existem funções típicas apontadas para cada poder, e para que se evite, ou para que pelo menos se fiscalize e controle, né, o exceder de poder entre algumas dessas funções, uma função atípica. Aí você já deve saber, né? Executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem sua função típica. Mas isso quer dizer que, por exemplo, o executivo e o judiciário não possam legislar? Você sabe que não. É uma função atípica dos dois. Por exemplo, o legislativo ele pode exercer a função, né, tanto de fiscalizar quanto também de optar por um julgamento, que leva, por exemplo, a um processo de impeachment. E aí, meu caro, a pergunta é: essa é uma função típica? Não. Então você perceba, nesse momento, que os três poderes tentam, nesse momento, vigiar o outro dentro desse dinamismo para que as tendências a exceder sejam corrigidas. Isso seria um vício que levaria a desintegrar, basicamente, o sistema deles. E aí eu te levo para o próximo aspecto. Como que o legislativo e o judiciário norte-americano vão tender a segurar tendências excessivas do executivo do país que é número 1 no mundo, cara. Entenda, no cenário deles, são eles os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, é a economia número 1, né? Em questão de investimentos e influências políticas, é um país que influencia muitas áreas. Você tem ali o exército junto com eles, muitas das vezes o indivíduo que está eleito, né, para ocupar a chefia do executivo, ele tem uma popularidade muito alta, tem um apoio na Câmara também, tem um apoio no Senado muito forte. E aí, como frear isso? Então, o legislativo e o judiciário nos Estados Unidos, né, no caso o legislativo é representado pelo Congresso e o judiciário é representado pela Corte e os tribunais em si, são os cães de guarda. Mas, que fique bem claro, o executivo, através de algumas aplicações que estão dentro da lei, olha lá, hein? Estão dentro da lei, eles podem realizar práticas que podem contornar as funções típicas tanto do legislativo quanto do judiciário e se sobrepor a eles. Então, olha aí, ó, eles podem utilizar dessas regras a seu favor, mas que fique bem claro, a importância da reserva institucional é: se você exercer demais aquela ação, mesmo que esteja dentro das regras, ela pode destruir o jogo, ela pode desfazer todo o sistema. Então, aqui estão os três pilares, né, para se contornar. Você tem as ordens executivas. Nas ordens executivas, você tem justamente a capacidade de contornar isso através de ordens executivas. Temos as proclamações, as diretivas, temos os acordos executivos, os memorandos presidenciais. E para contornar o judiciário, eles ainda têm o induto presidencial. Ou seja, você pode dar perdão presidencial a quem você quiser, quando você quiser. E ainda pode perdoar a si. Agora a reserva institucional ela relembra. Você pode fazer isso? Pode. Mas se você fizer isso excessivamente, você vai evitar que um outro poder queira também usar excessivamente outra regra para que vocês se anulem e todo o sistema emperre. E aí nós vamos para essa terceira aqui, que é modificar a corte. Gente, essa alteração da corte, você pode induzir, né, a remoção, né, de um ministro que esteja ali, colocar outro no lugar, como você pode aumentar o tamanho dela e preencher essas novas vagas. E aí nós vamos para um caso interessante. Acompanha na tela aqui. A década é 1930, a década de 1930. Né? Então nós temos aí o pós-crise de 29. E um presidente se destacou muito, Delano Roosevelt. E com seu projeto do New Deal, ele buscava que o Estado, de alguma forma, né, aplicasse algum grau de intervenção, né, na parte econômica, para que pudesse superar aquele momento de crise. Só que aí, entenda, ele como um democrata,
né, ele passa por um processo, ele vai ser reeleito. E nesse momento eu quero que você se atente. Ele foi eleito com uma das maiores aprovações da história. Na Câmara dos Deputados tinha a maioria democrata, no Senado a maioria democrata. Então ele estava aproveitando e surfando num momento muito bom, muito ideal, muito invejável por muitos outros presidentes. Agora compreenda, grande parte de alguns itens do New Deal eram reprovados no judiciário. Eles declaravam que aquilo ali não estava batendo com a Constituição. A maioria do judiciário era herança de indicações republicanas. Então o que é que o Franklin Delano Roosevelt resolveu? Apresentar um projeto de reforma. Nessa reforma, ele indicava que, como é que eu posso lhe dizer, todo juiz, quando chegasse aos 70 anos, né, na corte, ele poderia se aposentar com o que ele recebe naquele momento. Caso ele não optasse por essa aposentadoria, para que o presidente pudesse indicar um novo nome, seria indicado um juiz assistente, mas com poder de voto. Só nessa brincadeira aí, a composição da corte saltaria de 9 para 15 cadeiras, sendo 6 cadeiras indicadas por ele, Roosevelt. Naquele momento eu quero que você entenda, companheiros democratas, oponentes republicanos, a opinião pública e de alguma forma o próprio judiciário, eles notaram que aquilo ali era perigoso. E o que acontecia? Eles acusavam Delano de tentar empacotar a Suprema Corte. E isso para eles era algo inadmissível, né? Se é que você me entende. Cabeçada, né, meu amigo? Mas como foi que a galera conseguiu reverter isso? Os próprios companheiros, em oposição a ele, republicanos, e paralelo a isso, o judiciário flexibilizou. Como assim? Ele aprovou alguns itens essenciais no New Deal, com uma prova de boa fé, no sentido de, tá bom, a gente vai flexibilizar para que você não precise fazer isso. Paralelo a isso, um juiz ainda declarou que se aposentaria e que Delano poderia indicar um juiz, né, no seu lugar. Consegue compreender o cenário? Assim, de alguma forma, o judiciário acabou evitando esse empacotamento e, entenda, se abriu mão de um poder que realmente estava na prática, né, para amenizar os ânimos e não emperrar a máquina, para não emperrar o jogo. Agora vamos para a reserva institucional na prática, mas agora pelo lado do Congresso. Eu quero que você entenda que o livro ele traz que Matthews, né, no final da década de 50, ele faz um estudo sobre o Senado e ele encontra uma coisa interessante. Ele consegue compreender dois aspectos, né, que são muito utilizados, dois costumes, que são importantíssimos para que não haja um exceder, né, no uso do poder: a cortesia e a reciprocidade. Entenda, na cortesia, você deve olhar para o seu oponente e nunca extrapolar sua intensidade, sua animosidade do político para o pessoal. Afinal, vocês podem ser inimigos, ou naquele momento, né, você pode ser opositor naquele assunto, naquela pauta, mas posteriormente ele pode ser seu aliado em outro assunto em que há uma convergência de interesses, né? É sábia essa noção aí. A outra é a noção de reciprocidade. Fique atento. Quando você, né, age com uma certa truculência política e você abusa do seu poder, pode ter certeza que o outro poder também vai revidar isso com uma intensidade parecida ou até maior. Então, para evitar uma certa trocação de chumbo, se diz para que você manere para você não induzir o outro a estar extrapolando essa esfera. O Senado, por exemplo, ele tem uma função de consentir e aconselhar indicações presidenciais. E desde 1866 até 2016, o Senado não impediu nenhum presidente de indicar um ministro à Suprema Corte. Então eu quero que você entenda que, apesar dos jogos políticos, o Senado sempre buscou, né, ter
um dado momento soltar um pouco a corda, para que se não fique tão apertado esse processo. Paralelo a isso, nós vamos colocar outro aspecto, né? Dizia James Bryce, nós vamos colocar agora aqui em pauta a artilharia mais pesada que há no processo político norte-americano, que é o impeachment. Preste bem muita atenção. Na Constituição, não é um processo muito mirabolante, não é uma coisa que é difícil de acontecer, não. Para você ter noção, na prática, eles só precisam de uma maioria simples na Câmara dos Deputados e de 2/3 no Senado, o que não é impossível. Contudo, eu quero que você compreenda, tem que haver uma certa cooperação dos dois partidos. Então, só num caso muito extremo, ela deve ser convocada e utilizada, porque se você convocar ela no momento errado, você pode ampliar ainda mais a animosidade entre os grupos, certo? E aí se pede o comedimento de como você vai utilizar, né? O livro cita alguns casos, né, de alguns países que realmente o processo de impeachment foi um resultado de uma disputa política e não resultou em uma resolução saudável para a esfera política desses países. Esse foi mais um, como meu amigo Ney já dizia, e eu espero que você tenha gostado e que na nossa próxima semana estejamos aqui novamente. No mais, pessoal, um forte abraço e é isso aí. Vai dar tudo certo. Ou não.